Salve, salve galerinha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo, beleza? Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da sintaxe. Hoje, especificamente, estudaremos a relação existente entre os períodos formados por coordenação e subordinação. Beleza? Hoje, repetindo, estudaremos coordenação e subordinação. Mas claro, antes de iniciarmos propriamente esta aula, eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Já dá o seu like, já curte o vídeo, já pode fazer também os seus comentários e claro, principalmente, compartilhe com outras pessoas. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui, beleza? Afinal de contas, fazendo isto, você fortalece o canal e nos estimula a produzirmos conteúdos e compartilharmos aqui cada vez mais. Tranquilíssimo, mas sem mais delongas, sem perdas de tempo, vamos para o que interessa, vamos iniciar a nossa aula. Vamos que vamos! Nós já sabemos o que é frase, oração e período. Aliás, se você não lembra, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para você ter acesso à aula na qual eu falo sobre frase, oração e período. Tranquilíssimo? Mas além disso, também sabemos que quando uma declaração compõe-se apenas de uma oração, quando uma frase é formada por apenas uma oração, ela é classificada como oração absoluta ou período simples. Se esta declaração, se esta frase tiver duas ou mais orações, nós vamos chamá-la de período composto. Vejamos, o amor é o mais belo sentimento. O amor é o sujeito desta oração. É o mais belo sentimento é o predicado. Então, e o verbo desta oração é o verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular no presente do indicativo, que é o verbo é. Ora, esta oração apresenta apenas um verbo. Logo, se apresenta apenas um verbo, eu não tenho dúvidas. Só uma oração. Consequentemente, o período ele é simples, pois se o período apresenta apenas uma oração, eu vou chamá-lo de período simples ou oração absoluta. Segundo exemplo, tenho por você um grande amor, que é o mais belo dos sentimentos. Nós temos neste caso aqui um período composto. Porque ele é composto? Porque é formado por duas orações. Como é que eu sei que este período apresenta duas orações? É muito simples. Ele apresenta duas orações, ele é formado por duas orações, porque ele apresenta apenas dois verbos. O número de verbos é o que vai indicar o número de orações. Primeiro verbo é o verbo tenho. Eu tenho. Segundo verbo é o verbo é. A primeira oração é tenho por você um grande amor. Primeira oração. A segunda oração é que é o mais belo dos sentimentos. Tá ok? Então, período formado por duas orações, automaticamente eu já sei, ele é período composto. Mas há um detalhe. O período composto também recebe classificações. Como assim? O período composto ele pode ser formado por coordenação. O período composto pode ser formado por subordinação. Ou um terceiro caso, ele pode ser formado por coordenação e subordinação. É o que nós veremos
a partir de agora. Então fica bem ligadinho, bem atento para não perder nenhum detalhe, não perder nenhuma informação. Nós vamos iniciar observando o período composto por coordenação. Mas o que é um período composto por coordenação? Muito simples. O período composto por coordenação é aquele que apresenta orações sintaticamente independentes. Eu tenho um período composto, claro, eu tenho pelo menos duas orações. Estas orações são independentes. Os termos destas orações são completos. As informações dessas orações são completas. Um termo da primeira oração não está ligado ao da segunda para lhe dar sentido. Não. Cada oração apresenta valores e ideias independentes. Beleza? Vamos ver aqui o exemplo para confirmar essa lógica. Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. Primeira oração deste período, ele sabia a verdade. Então, observemos que esta oração apresenta sujeito, ele, apresenta verbo, sabia, e apresenta o seu complemento. Com outras palavras, eu tenho uma frase, uma oração completa. Ele sabia a verdade. A compreensão desta oração não depende da outra oração, da oração que vem adiante, que vem logo após, beleza? Sintaticamente independente. Aí a outra oração é, mas ela negou tudo. Mas ela negou tudo. Sujeito desta oração, ela. Verbo, negou. E complemento da oração ou objeto direto, tudo. Da mesma forma que a oração anterior, esta também é sintaticamente independente. Ela não precisa de nenhum termo da oração anterior para completar-lhe o sentido. Daí a razão pela qual ela se chamada de oração coordenada e o período ser chamado de período composto por coordenação. Beleza? Próximo exemplo é: eles estudaram muito, por isso foram aprovados no concurso. A exemplo do período anterior, nós temos aqui: eles estudaram muito, primeira oração, sentido completo, sintaticamente independente, e a segunda oração, por isso foram aprovados no concurso. Claro, eles estudaram. Eu não preciso que alguém me explique o que ele estava fazendo. Tá ok? Eles foram aprovados no concurso. Eu não preciso que alguém me explique o que aconteceu aqui. Por isso que esses períodos são compostos por coordenação, tendo em vista que as orações elas são sintaticamente independentes. Belezinha? Tranquilíssimo? Vejamos agora o período composto por subordinação. Bem, período composto por subordinação é aquele formado por duas orações, a principal e a subordinada. Aliás, a subordinada ela completa o sentido da oração principal. Neste sentido, ela exerce a função de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Repetindo, no período composto por subordinação, eu terei uma oração chamada principal e uma oração chamada subordinada. Subordinada que, por sua vez, completa o sentido da oração principal, exercendo a função de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Daí a razão pela qual serem chamadas de orações subordinadas substantivas ou adjetivas ou adverbiais. Tranquilo? Vejamos os exemplos. Ele sabia que ela negaria tudo. Dá para perceber
que se eu chegar para você e falar apenas ele sabia, você vai ficar com 1001 interrogações pairando sobre a sua cabeça e você não vai compreender o que eu estou falando. Por que isso acontece? Porque esta oração precisa de um complemento. Ela precisa de um complemento para que tenha sentido completo. Deu para entender? Então, que ele negaria tudo é oração subordinada. Ele sabia é oração principal. Beleza? Segundo exemplo, o crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia. Que ela cometeu é oração subordinada que está relacionada com o termo o crime, completando-lhe o sentido do termo crime. Tranquilo? Terceiro e último exemplo, quando ela chegasse, ele deixaria a sala. Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. Então, quando ela chegasse é a oração subordinada que está relacionada com a oração principal, estabelecendo uma relação de tempo. Ele deixaria a sala quando ela chegasse, certo? Então, neste caso aqui, eu tenho um período composto por subordinação, certo? Neste período, eu vou ter uma oração chamada de principal e a outra chamada de subordinada, que vai completar o sentido da oração principal. Fácil demais da conta. Aliás, se você já quiser mergulhar nos períodos compostos por subordinação, conhecendo as orações adjetivas, substantivas e adverbiais, você já pode também visitar estas aulas, conhecer estas aulas, assistir essas aulas, pois eu vou deixar o link ou os links na descrição deste vídeo para você ter acesso e assim aprender um pouquinho mais. Belezinha? Tranquilíssimo? Então, pessoal, além do período composto por coordenação, além do período composto por subordinação, nós temos um terceiro período que nós vamos classificá-lo, que nós vamos chamá-lo de composto por coordenação e subordinação. E o que seria então, e o que é então este período composto por coordenação e subordinação? Bem, o período composto por coordenação, nós já sabemos que ele é formado por orações independentes. Enquanto que o período composto por subordinação, ele vai apresentar uma oração principal e uma oração subordinada que vão estabelecer uma relação de dependência. A subordinada completará o sentido da oração principal ou o sentido de um termo da oração principal. Já o período composto por coordenação e subordinação, ele vai mesclar os períodos anteriores, coordenação e subordinação. Ou seja, ele vai apresentar oração subordinada, mas também vai apresentar oração coordenada. Vejamos o exemplo que confirma isso e que nos fará definitivamente compreender essa lógica. Quando ela chegasse, ele deixaria a sala e chamaria a polícia. Então, percebamos aqui que temos 3 orações formando este período. Quando ela chegasse, segunda oração, ele deixaria a sala, e terceira, e chamaria a polícia. Quando ela chegasse, trata-se aqui de uma oração subordinada adverbial. Se é adverbial, ela é subordinada. Ele deixaria a sala é uma oração coordenada, ela é sintaticamente independente, não precisa de nenhum termo de outra oração para completar-lhe o sentido.
e chamaria a polícia também é uma oração coordenada, tá certo? Só que há uma observação a ser feita. Ele deixaria a sala é coordenada assindética, enquanto que e chamaria a polícia é uma oração coordenada sindética. Mas o que é uma oração coordenada sindética e o que é uma oração coordenada assindética? Isso aqui é muito simples. A palavra sindética e a palavra assindética, elas são formadas ou derivadas a partir da palavra síndeto. Lembre-se disso, síndeto é igual a conjunção. Ora, coordenada sindética é a oração coordenada que apresenta conjunção. Beleza? Se a oração coordenada tem conjunção, é coordenada sindética. A assindética, esse A inicial é uma partículazinha que traz a ideia de negação. A assindética que não tem síndeto. Que não tem síndeto, simplesmente é a oração que não tem conjunção. Simplificou? Então, coordenada sindética é a oração coordenada que apresenta conjunção. Coordenada assindética é a oração que não apresenta conjunção. Certo? Ele deixaria a sala coordenada assindética porque não apresenta nenhuma conjunção. Já em e chamaria a polícia, ela é coordenada sindética por causa da presença da preposição aditiva e, ou dependendo do lugar onde você esteja, e. Tranquilo, fácil, extremamente fácil. Espero que vocês tenham gostado e, claro, se gostou, já dá o seu like, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas, tá ok? Muito obrigado, tchauzinho, até a próxima, fui!